ela quer dizer aqui justamente essa parte que eu estou circulando. Ela diz que o nosso código ele só pode apontar como dependência para a parte interna da nossa arquitetura. Nada que tiver na nossa parte interna, que é o nosso domínio ali, pode saber alguma coisa da nossa parte externa. Então vamos lá, tentando tangibilizar aqui ao máximo para vocês. Se a gente olhar aqui a nossa CleanArch, a gente tem essas setinhas aqui. E essas setinhas não são por acaso. Elas estão justamente descrevendo ali o dependency ring. Então, nossa regra de dependência. Então, por exemplo, o nosso gateway, ele pode depender do nosso use case. Só que o meu use case, como ele está dentro do círculo, ele não pode conhecer nada que tiver fora do círculo, ou seja, na camada externa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, na parte de gateway e um banco de dados, tá? Se eu tenho ali um JPA entity, por exemplo, e ali eu tenho todas as annotations do Hibernate, né, do Jakarta Persistence, @id, @ent e por aí vai. Se o meu use case ele está interagindo com esse gateway, quando eu faço essa interação, se a gente quiser seguir o princípio ao máximo aqui, eu devo passar do meu use case para o meu gateway a minha entity. Então eu devo passar minha entity ou valores ali padrões, como por exemplo, uma variável com parâmetro ou uma estrutura de dados convencional. Eu passo isso para o meu gateway. O gateway, ele pega essa estrutura de dados, ele vai converter para ali propriamente o JPA entity, por exemplo aqui, vai interagir com o banco de dados e na hora de voltar, a gente não pode voltar com esse JPA entity, por exemplo. A gente tem que voltar aqui com a nossa classe de domínio, a nossa entidade. Então, por exemplo, cara, eu quero salvar o usuário e retornar o usuário que foi salvado lá no banco. Eu vou ter um use case que ele vai ter a sua entity, eu vou criar minha entity, eu vou chamar meu gateway passando, ó, salva esse camarada aqui. O gateway, ele vai receber, ele vai converter para um JPA entity, por exemplo, vai gravar. Depois, na hora de retornar, ele vai desconverter de JPA entity para uma entidade de domínio e aí sim ele vai retornar para o use case. Dessa forma, a gente vai conseguir blindar que o nosso use case ele não vai conhecer essa camada externa do círculo. A camada externa vai conhecer a camada interna, mas o caminho inverso não vai ser verdadeiro.